De acordo com o Vene Casagrande, o Bruno Henrique está fora do primeiro jogo da final contra o Fluminense. Ainda assim, há chance do Bruno Henrique jogar o segundo jogo. O médico do Flamengo, Fernando Sazak, explicou em vídeo que Bruno Henrique saiu do jogo contra o Vasco com dor na parte posterior da coxa. Ele não confirmou a ausência para a final com todas as palavras, mas a maneira como se comunicou deixou clara a preocupação para os torcedores. Conforme relatado por Fabrício Lopes do canal Resenha Rubro-Negra, a lesão é considerada leve, mas com um tempo mínimo de recuperação estimado entre 7 a 15 dias, segundo a apuração inicial do canal Resenha Rubro-Negra. O lateral Wesley também apresentou um incômodo muscular durante a partida contra o Vasco. Vene Casagrande relatou que inicialmente houve preocupação com o joelho, mas depois foi identificado um problema na panturrilha. O lateral Wesley também apresentou um incômodo muscular durante a partida contra o Vasco. O Vene Casagrande relatou que inicialmente houve uma preocupação com o joelho, mas depois foi identificado um problema na panturrilha. No entanto, segundo a mesma fonte, não preocupa como lesão, sendo apenas uma cãibra. Existe também uma expectativa em relação ao retorno do Michael. O canal Paparazzo Rubro-Negro, como o canal Resenha Rubro-Negra, diz que existe uma possibilidade, mas elas são bem pequenas, pelo menos para o primeiro jogo. Conforme dito pelo médico Fernando Sazak, o Flamengo está priorizando a recuperação dos atletas para a temporada e não para o Campeonato Carioca. Então, se o Michael não estiver plenamente apto para o jogo, ele não joga esse primeiro jogo. Finanças do Flamengo. A nova diretoria do Flamengo, liderada pelo presidente BAP, revisou o orçamento para o ano de 2025. Conforme Vene Casagrande e Fabrício do canal Resenha Rubro-Negra, a gestão anterior de Rodolfo Landim havia reservado 124 milhões para investimento em reforços. Com a readequação realizada pela nova gestão, esse valor subiu para 186 milhões. Essa revisão será enviada para a aprovação do Conselho de Administração do clube. No entanto, Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, aponta que esse valor de 181 milhões é o menor aporte financeiro dos últimos 3 anos destinado à contratação de novos atletas pelo Flamengo. O Flamengo estima arrecadar 1,4 bilhão em 2025, superando a marca de 1,37 bilhão de 2024. Essa informação foi veiculada pelo jornal o Globo, conforme citado pelo Gabriel, do canal Paparazzo Rubro-Negro. No momento atual, a diretoria do Flamengo calcula aproximadamente 80 milhões no cofre. Gabriel, do canal Paparazzo Rubro-Negro, informa que a gestão atual assumiu o Flamengo com um caixa de 3 milhões após um gasto de quase 300 milhões em contratações no meio de 2024 e a compra do terreno do gasômetro por 146 milhões. Segundo o Fabrício do canal Resenha Rubro-Negra, o Flamengo desembolsou nos primeiros meses de 2025 7 milhões de euros para contratar o atacante Juninho. Em relação ao Danilo, o Flamengo não teve custo de transferência. Restam, portanto, 23 milhões de euros para serem utilizados na janela do meio do ano, visando o Mundial de Clubes. Caso haja um desempenho vitorioso nos campeonatos de 2025 que gerem premiações, exceto Carioca, o excedente nas receitas também devem ser direcionados para reforços ainda este ano. Há a possibilidade do Flamengo recuperar 16 milhões de euros com a venda de Alcaraz, o que aumentaria o montante disponível para contratações. O Flamengo também conseguiu diminuir sua folha salarial com as saídas de jogadores como Fabrício Bruno, Gabigol, Davi Luiz, que tinham salários altos. Em breve, Pablo também deve sair, gerando uma economia adicional. A folha de pagamento mensal já havia diminuído com as saídas de Everton Ribeiro e Alcaraz, que também recebiam salários elevados. Em resumo, o Flamengo demonstra uma situação financeira robusta, com uma previsão de receita recorde para 2025 e um aumento no orçamento destinado a reforços em comparação à previsão inicial. Agora vamos falar do Cariocão. A primeira partida será realizada na quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. A segunda partida acontecerá no final de semana no Maracanã, com a data e horário a serem definidos pela Fergen. Conforme dito pelo canal Mauro Santana, a questão de quem pagar mais leva e define a data de partida de volta. Em relação aos ingressos, para a primeira partida, com o mando do Fluminense, a prioridade na compra de ingressos foi dada à torcida tricolor. A torcida do Flamengo pode adquirir ingressos a partir do dia seguinte, inclusive nos setores mistos. O valor do ingresso para o setor norte destinado à torcida do Flamengo na primeira partida é de R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia, e R$ 48 para sócios torcedores do Flamengo, conforme informado pelo canal Paparazzo Rubro-Negro e o Flazoeiro. O Fluminense adotou uma estratégia de oferecer descontos e prioridade para seus sócios torcedores na compra de ingressos
para tentar dividir o Maracanã com a torcida do Flamengo. A renda final será distribuída da seguinte forma: 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. Em caso de empate, a renda será dividida igualitariamente. O Flamengo e o Fluminense decidiram 5 das últimas 6 edições do Campeonato Carioca desde 2020. O Flamengo foi campeão em 2020 e 2021, enquanto o Fluminense venceu 2022 e 2023. A única exceção foi no ano passado, quando Nova Iguaçu chegou à final, mas o Flamengo enfrentou o Fluminense na semifinal e o Flamengo eliminou o Fluminense. O técnico Mano Menezes demonstrou confiança e, inclusive, ironizou o Felipe Luiz após o empate sem gols contra o Volta Redonda na semifinal. Em relação ao estádio do Flamengo, a fonte aqui é o canal Resenha Rubro-Negra, que diz o seguinte: o projeto de construção do estádio do Flamengo tem passado por análise e avaliações, principalmente no que diz respeito à sua viabilidade financeira. Um estudo realizado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, apontou a inviabilidade da construção do estádio nos moldes planejados pela gestão do Rodolfo Landim, que previa um investimento de 1,9 bilhão. Essa avaliação da FGV levou uma revisão do orçamento do Flamengo para o ano de 2025. Segundo o canal Resenha Rubro-Negra, o orçamento que será votado não destina nenhum valor para a construção do estádio, nem para a limpeza do terreno do gasômetro, que é a localização pretendida. A ausência de verba para o estádio no orçamento de 2025 reflete o fato de que ainda existem etapas a serem cumpridas antes que o processo de construção possa ser iniciado. Essas etapas não dependem exclusivamente do Flamengo, incluindo a necessidade de aprovação e licenças da Prefeitura do Rio de Janeiro. Apesar do orçamento atual não prever gastos com o estádio, o canal Resenha Rubro-Negra informa que esse orçamento não é engessado e pode ser alterado a qualquer momento pela presidência do Flamengo, dependendo do andamento do projeto e da obtenção das aprovações necessárias. O presidente do Flamengo pode realizar alterações no orçamento de 2025 visando a construção, a limpeza do terreno ou o processo para a construção do estádio do gasômetro, mas essas alterações devem respeitar os processos que não estão exclusivamente sob controle do clube. Em resumo, as informações indicam que o projeto do estádio do Flamengo enfrenta um desafio de viabilidade financeira no modelo inicialmente proposto. O orçamento para 2025 não contempla recursos para a construção ou etapas iniciais do projeto, o que demonstra que ainda há um longo caminho a percorrer, dependendo de estudos mais aprofundados e da aprovação de órgãos públicos. Em relação à Libra e Liga Forte União, o Fazzoeiro informou que a Libra e a Liga Forte já deram um passo importante para essa união com a criação de um comitê de integração das ligas. No entanto, o Flamengo não quer que a negociação dos direitos de transmissão para o exterior seja feita em conjunto com os outros clubes. O clube tem interesse em negociar seus próprios direitos de transmissão para o exterior, buscando recuperar o dinheiro que entende ter perdido em negociações anteriores. O que o Flamengo está fazendo para evitar o vazamento de informações? O canal Vene Casagrande fez uma apuração e diz que o José Boto tomou diversas medidas para blindar o elenco e evitar vazamento de informações internas no centro de treinamento Ninho do Urubu. As principais medidas adotadas são: proibição total de acesso aos treinos. Literalmente ninguém tem permissão para assistir o treino. Restrição de acesso para a equipe de comunicação do clube. O responsável pela rede social do Flamengo só pode entrar no CT após o término da atividade. Ele não assiste aos treinos em andamento. Vigilância nos corredores. Seguranças ficam posicionados nos corredores do CT durante os treinos. Restrição de circulação. Ninguém pode sair da sala do CT do Ninho do Urubu enquanto o treino está acontecendo. Nem mesmo o Bruno Spindel, um membro da diretoria, tem permissão para sair da sala durante os treinos. Treinos fechados. Todas as atividades são realizadas de portões fechados, com perímetros de segurança estabelecidos. Segundo o Vene Casagrande, essas medidas têm resultado em um vazamento significativamente menor de informações, embora alguns dentro do clube reclamem das restrições impostas por José Boto. O canal Vene Casagrande concorda plenamente com as ações adotadas por José Boto, mesmo que cause incômodo às pessoas que trabalham no clube. Então é isso, pessoal. Esse é o resumo com as principais informações do dia. Se inscrevam, curtam, compartilhem o canal Observatório Rubro-Negro. Abraços e até a próxima. Fui!